ser uma bênção nas mãos do Senhor. Por quanto tempo inúmeros crentes foram, mas por perderem no aspecto de liderança aqueles fiéis do passado, muitos crentes já começaram a corromper, porque a igreja não caminha sem liderança. Eu quero isso provar nessa noite. Glória a Deus. Igreja não caminha sem liderança. Nenhum crente ele tem autoridade, embora nós temos isso, para empinar o nariz, apontar e falar: esse caminho eu tomo e não quebra a cabeça. Vai para mim. Volta todo arrebentado, estraçalhado, estragado depois, e dizendo: pastor, o senhor é responsável por me sarar. E o pastor porque ele foi chamado por Deus. Paulo disse que ele era longânimo, caridoso. O que é que o pastor faz nessa hora? Ele está numa condição mais alta, numa posição mais alta, o pastor está, o obreiro está. Mas neste momento ele faz o que Jesus falou, ele desce ao nível da ovelha. Ele olha e fala assim: era hora de eu dar uma cajadada no pescoço dele, para ele não esquecer nunca mais de que ele não me ouviu no dia de ontem. Não precisava estar machucado, estragado, mas o Senhor Jesus disse no papel do pastor que ele tomou a ovelha nos braços e colocou sobre os ombros. O pastor, ele é capaz de descer ao nível da ovelha. Ele desce, quando ele vai tomá-la, ele se abaixa, e naquela hora o sentimento de compaixão entra. Ele começa a sentir as misérias alheias, os problemas, as dificuldades que aquela ovelha está sentindo, e a primeira coisa que ele faz é lançar a mão do óleo, do azeite, e começar por sarar todas as feridas, dizendo assim: meu filho, graças a Deus que você acordou, graças a Deus que você voltou para o hospital, graças a Deus que o Espírito de Deus ainda falou com você. Na realidade o pastor fala: meu coração está alegre, e nos olhos de muitos até lágrimas rolam, quando um deste volta dizendo: pastor, eu errei, eu falhei, mas hoje eu quero assumir um compromisso com Deus. Eu entendi que eu preciso de liderança, eu preciso de alguém para me orientar, eu preciso de alguém para me ensinar a boa palavra da vida eterna. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Aí você espera mais uns meses, aquele crente está sarado, ingressado no hall de membro da igreja novamente, pregando a palavra de Deus. Alguns até dizem para o pastor: vai dar segunda chance, fez o que fez, devíamos arrancá-lo, jogá-lo fora, mas o pastor com bálsamo crê no poder da restauração, e naquela hora ele fala: eu vou passar o bálsamo e vou colocar a boca no pó. Eu quero dizer isso para os irmãos, baixo a graça de Cristo e debaixo da autoridade de nosso Senhor Jesus, porque a igreja aqui sabe como trabalhamos. Quantos aqui chegaram hoje entendem que chegaram arrebentados, mas estão sarados para a glória, para a honra e para louvor do nome do Senhor Jesus. E Deus continua sarando, Deus continua libertando. Glória seja dada ao nome do Senhor, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então, meus queridos, o primeiro ponto é permanecer no que nós aprendemos. Eu não vou discutir isso com os irmãos porque o tempo não nos espera. Segundo lugar, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa posição espiritual. Eu disse aos irmãos, só para os irmãos entenderem, que isso é cuidar de nós para depois cuidarmos dos outros. Não tente aplicar na vida de alguém aquilo que você não aplicou no seu coração. Não tente levar alguém a viver aquilo que você ainda não vive. Não tente fazer alguém andar no caminho que você ainda não anda, que você mesmo ignora, que você mesmo aceita, que você mesmo é contrário. Nesse aspecto obstinado, rejeita, portanto, o caminho. Não tente levar alguém, porque você não conseguirá. Significa dizer, o obreiro, neste tempo, ele precisa cuidar da sua vida pessoal, ele precisa cuidar da sua vida espiritual. Qualquer um de nós que quiser
quisermos ter êxito na nossa vida espiritual, devemos cuidar da nossa vida em primeiro lugar, para depois cuidarmos do rebanho que nós pastoreamos ou que nós apacentamos. Primeiro, vamos cuidar da nossa vida, aplicar a palavra de Deus no nosso coração, vivê-la, ser verdade para nós, ser regra de fé e prática para nós, para depois levarmos a igreja ao entendimento que a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática para todos nós. Este deve ser o nosso objetivo. Falando de cuidar da nossa vida espiritual, é impossível zelarmos da nossa vida espiritual se na nossa vida não estar presente o altar da nossa devoção a Deus. E isso aqui, meus queridos, é independentemente dos outros que nos cercam. Isto é independentemente daqueles que estão ao nosso redor. O obreiro, ele precisa cuidar da sua vida, ter um altar erigido, e este altar, ele não pode estar vazio. Deixa eu fazer uma aplicação servindo para os membros também. Na condição de crentes, a Bíblia diz que todos temos um altar, mas existem mais altares vazios do que altares que tenham algo para apresentar a Deus. Inúmeros altares no nosso tempo estão vazios, e a Bíblia diz em Gênesis 26 e 25 que ali onde o Senhor falou com Isaac, quando ele estava em Berseba, a Bíblia diz que ali Isaac edificou um altar, vírgula, não parou por aí. A Bíblia diz, e invocou o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz, não seria o suficiente ter edificado o altar, por que a Bíblia especifica de uma forma clara, e invocou o nome do Senhor? Porque o altar de Isaac não era um altar vazio. O altar de Isaac tinha algo para apresentar a Deus. Todos nós temos altar, mas inúmeros crentes, o seu altar está vazio. Por esta razão, meus queridos, Deus não vem a ele. Entenda-me, Deus vinha ao homem através do altar do Velho Testamento. Porém, se o altar estivesse vazio, Deus não vinha. Por qual razão? Porque não havia nada para oferecer a Deus, não havia nada para honrar a Deus, não havia nada para louvar e para glorificar a Deus. Lá não estavam as ofertas, não estava o sacrifício, não estava, portanto, os dons que a Bíblia fala no sentido de oferta. Portanto, Deus não viria. Mas quando o homem, ele erigia um altar, e aquele altar tinha algo para oferecer a Deus, Deus vinha, portanto, ao homem. Razão porque muitas pessoas nos nossos dias já não sentem mais prazer na oração. Por quê? O altar está vazio. Ele ora e já não sente a presença de Deus. Nós vivemos aquela época que, se todos os crentes a nível geral, digo todos aqueles que permeiam o globo terrestre, se todos, pelo menos, não vamos muito longe para não assustar ninguém, se todos, pelo menos, orassem 15 minutos todos os dias, o altar já tinha alguma coisa para apresentar. Mas não é a realidade dos nossos dias. Coisa difícil é o pastor levar a igreja num todo a oração. Sempre existe o número daqueles que desvalorizam a oração. A oração é a nossa comunicação com Deus. Ela é a base de um relacionamento firme com o Senhor nosso Deus. Pela oração falamos com Ele e o ouvimos também. Nada é mais glorioso que dobrarmos os joelhos, abrirmos o nosso coração, e Hebreus nos afirma que nós chegamos com confiança diante do trono da graça de Deus, sabendo que seremos ouvidos e respondidos em tempo oportuno. Esta é a nossa fé. Ao dobrarmos os joelhos, qual é o nosso entendimento? Eu começo a falar com Deus e Ele vai falar comigo na oração. Saímos de um período de oração orientada. Vivemos aquela época que muitos crentes frágeis na fé, para se ser orientado, tem que ser através da profecia.
não são orientados mais através da palavra, porque o altar está vazio. Quando o altar tem algo para oferecer a Deus, na oração Deus nos orienta, na oração Deus fala conosco, na oração Deus coloca no nosso coração o sentimento que está vindo da parte dele, indicando-nos o caminho, apontando-nos a direção. Por exemplo, quantos crentes que estiveram orando e lá na oração ele sentiu o desejo: eu vou falar com o meu pastor. É Deus te orientando, é Deus te dizendo, através dele eu te mostro o caminho. Vá falar com o anjo da igreja, vá falar com o ungido que eu constituí à frente da minha obra. Mas altares, inúmeros altares estão vazios. Porém eu dou graças a Deus que a Bíblia diz que Isaac edificou o altar e invocou o nome do Senhor. Você olha para o crente, a visão primária é: tem altar, mas vazio. Não adianta muita coisa não. Altar vazio nos deixa sem autoridade, nos deixa sem paciência. Leia o contexto e nós vamos ver Isaac resistindo pressões dos pastores de Gerar e não brigando com ninguém. Veja lá, não contendendo com ninguém. E o fim é o que? Abimeleque chegar e dizer: temos visto que você é homem de Deus, por isso gostaria de fazer um pacto com você, que você não vai fazer mal para nós, porque nós te perseguimos. Ele queria dizer: você tem razão para nos confrontar, para tentar nos atingir, nós te perseguimos, temos legalidade, mas entendemos que ninguém pode lutar contra ti, ou contigo, melhor dito. Por quê? Porque Deus é na tua vida. Quem pode lutar contra aquele que Deus levantou? Quem pode lutar contra aquele que Deus estabeleceu? Quem pode tentar contra os escolhidos se Deus os justificar? Diz-nos a palavra: são escolhidos por Deus, foram levantados por Deus, foram estabelecidos por Deus. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse, falando em relação ao obreiro, que eles são, meus queridos irmãos, ou eles estão na palma da mão direita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mão destra, forte, firme. Ninguém pode tocar no ungido de Deus, ninguém pode tocar naquele que o Senhor levantou, estabeleceu. Há inúmeros desavisados, sem temor de Deus, que estão tocando, sem saber o que estão fazendo. É melhor, eu me lembro muito bem do nosso pastor, o divino João Pinheiro. Ele dizia em nossas reuniões: é melhor você sair daqui correndo e bater a sua cabeça naquele poste que está lá fora, do que se levantar contra quem Deus levantou. Não faça isso. Não faça isso. O que Deus tem é tempo para trabalhar na sua vida. E não vejamos Deus do ponto de vista daqueles que estão desprovidos de um conhecimento do caráter perfeito de Deus, que apresentam Deus como eu também apresento bom, como não há ninguém mais justo. Que a Bíblia diz que ao culpado ele não tem por inocente, como o arrependido ele não deixa de justificar. Ele é perfeito no seu caráter. Perceba, portanto, meus queridos irmãos, que o altar do obreiro, do crente, de todos nós, não pode ser um altar vazio. Ele tem que ter algo para apresentar ao Senhor. Esse é o segundo ponto que nós estudamos com os irmãos. Terceiro, eu quero entrar aqui com os irmãos e agora eu peço a todos, por gentileza, abra sua Bíblia para você me acompanhar na leitura da palavra de Deus. Terceiro, meus queridos irmãos, o obreiro precisa cuidar da sua família em tempos de crises espirituais. Não tire a sua atenção da sua casa, não deixe de olhar para o seu lar, não deixe de orar todos os dias pela sua esposa e pelos seus filhos. É verdade. Olha, o pastor Lusitano ainda outro dia disse para mim, se me parece, no telefone, nós dois conversando. Falou: pastor Enivelete, eu percebo que nós temos que orar mais pelas esposas dos pastores. Elas são muito atacadas pelo adversário das nossas almas. E é verdade, porque elas estão, irmãos, ombrando conosco nessa obra. Eu louvo a Deus, e como louvo pela vida de minha companheira, irmã Juliana,
tenho dito a ela: seja humilde, minha filha, mas para mim, na igreja não há ninguém mais excelente que você. Você é nova, mas o Senhor te levantou e colocou do meu lado. Aleluia. Sou feliz pela sua vida. Ela honra comigo, ela trabalha ao meu lado. Se eu não durmo às vezes à noite por preocupação, eu a vejo andar para lá e para cá preocupado, eu a vejo angustiar ao meu lado. E nós não podemos tirar a nossa atenção da nossa família. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne. O Senhor Jesus nos uniu. É importante para nós em todos os aspectos a nossa esposa. Em todos os aspectos ela é importante. E cada um de nós devemos cuidar da nossa companheira. Devemos atentar para a fé dela, se está minguando ou se está crescendo. E em cima disso trabalhar. Porque o adversário, em muitas oportunidades, quando ele não consegue atingir de imediato o obreiro, ele quer atingi-lo indiretamente, atingindo a esposa, atingindo os filhos. Eu aproveito e faço uma correção aqui. Há uma coisa, eu não vou nem colocar o nome aqui, você vai ficar contrariado. Eu vou colocar esse mais leve no meio da igreja, que é intolerável. Os filhos dos obreiros, filhos de pastores, para muitos não valem nada. Isso está errado. Ele tem uma alma e ele precisa ser salvo. Há inúmeros filhos de pastores que estão fora das igrejas. Sabe por quê? Incompreensão da igreja. Porque na mente de muitas pessoas é ser filho do pastor, mas ele não deixa de ser humano. Eu vejo aqui no nosso meio e corrijo nessa manhã pessoas que dizem para o meu filho, 10 anos de idade, ele é uma criança. Ninguém pode tirar disso dele. Você é filho de pastor, pare com essa palhaçada. Verdade. Outros meninos correm e ninguém fala isso, mas quando é o meu filho, você é filho de pastor, eu não importa. Graças a Deus que o meu filho tem 2 pernas sadias e ele precisa correr. Nunca o ensinei a correr aqui dentro, mas se ele corre aqui, os seus também correm. Isso é verdade ou não? Vamos ser sinceros e deixar de ser hipócrita. Isso acontece ou não acontece? Os filhos vão crescendo revoltados, e o obreiro precisa se preocupar com isso. Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, trazer a palavra para o seu coração e não deixar aquilo entrar. Eu me lembro do cuidado do meu velho pai, que já dorme no céu. Quando nós, naquela época, meninos, novo, começou, não estou lá assim, mas naquela época mais novo. E algumas coisas nos entristeciam. Quando falávamos para o nosso pai, nós não víamos ele abrir a boca, para não nos dar espaço para abrirmos. Para o filho, as coisas não é assim. Não é assim como você tem. E eu vejo hoje o resultado na minha vida. Ele cuidou da minha vida. Porque se ele falasse, você tem razão para ficar contrariado, meu filho, eu ficaria contrariado mais ainda. Porque meu pai estava dizendo que eu tinha razão de falar mais. A obra de Deus é mesmo assim, ela enfrenta esses problemas. Mas seu pai trabalha para o Senhor Jesus. Tudo que o seu pai faz é para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é bom. Problemas existem, onde há pessoas existem problemas. Não deixe de descer no seu coração. Não deixe isso afetar a sua vida. Eu quero glorificar a Deus porque eu recebo hoje aquilo que meu pai me ensinou no passado. Então, em terceiro lugar, o obreiro precisa cuidar da sua família. É necessário cuidar da sua família. Ninguém melhor que ele para ver se as coisas lá na sua casa espiritualmente estão descendo ou se lá vai subindo. Pelo fato de que ele é obreiro, conhece a esposa e conhece os seus filhos. Se a fé da esposa começa a diminuir,
a fé do filho começa a diminuir, é hora de trabalhar em cima da questão. Não durma em relação a isso. Não deixe de interceder pela sua companheira e pelos seus filhos. Segundo a Bíblia, você é cabeça na sua casa. Você é cabeça do lar, sacerdote do lar. Sua esposa é a companheira, mas ela é mais frágil. Ela precisa do teu apoio. Ela precisa da tua ajuda. Há momentos, meus queridos irmãos, essa é a realidade, que a mesma paciência que nós temos para com uma ovelha que assenta-se à nossa frente, quer seja no nosso gabinete pastoral, quer seja em nossa casa para se abrir conosco, nós temos que ter essa paciência para ouvir a nossa esposa, nossos filhos, deixar eles falar aquilo que está lá dentro do coração. Após falar, mostrar-lhes pela Bíblia qual é o caminho, qual é a direção. Quando eu lhes falo sobre isso, não estou dizendo que vamos dizer, é assim mesmo, minha filha, revolta, meu filho. Não, senhores. É mostrar-lhe pela Bíblia que esses problemas acontecem. Aconteceu com o nosso irmão Moisés, aconteceu com Arão, aconteceu com Josué, aconteceu com tantos outros do passado. Deus, aleluia. Olha, Moisés, é o nosso amado irmão Paulo aqui falando que resistiam até ele. Igual aqueles pessoas que sempre queriam resistir Moisés, eles estavam tentando resistir a Paulo, mas aquilo não parava o ministério de Paulo. Meu querido filho, minha esposa, essas coisas aconteceram no passado, porém os servos de Deus triunfaram. Nós vamos triunfar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória. Graças a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, humildemente debaixo do sangue de Jesus. Eu estou orientado pelo Espírito de Deus aqui nesta tarde para dizer a cada um de nós: cuidemos do nosso lar, cuidemos da nossa casa, cuidemos da nossa família, cuidemos, porque o adversário não está brincando. Mas nós temos na tarde deste dia a oportunidade de ouvirmos o que o Espírito de Deus conosco fala e aplicarmos essa palavra ao nosso coração e atentarmos para a situação da nossa casa. Quantas coisas que vão entrando dentro do nosso lar devagarinho, mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 26. Nós vamos continuar a meditar com os irmãos do versículo 25. Todos, por gentileza, com a Bíblia aberta, leiamos a palavra de Deus. Quem me ajuda auxiliando aí em voz alta, por favor. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Amém. Aqui falamos sobre o altar, pessoal, na vila de Isaac. E invocou o nome do Senhor, o altar estava cheio, tinha algo para oferecer. E agora nós vamos falar sobre essa questão aqui. E armou ali a sua tenda. Quando a Bíblia fala sobre essa questão, e armou ali a sua tenda, fala sobre o cuidado de Isaac para com a sua família. Tenda fala da casa aqui nesse aspecto, fala da família. Não há como, meus queridos irmãos, nós querermos uma vida que tenha altar quando nós não cuidamos da tenda. Não temos tenda, a tenda está arruinada, destruída, e quando está por lapso nosso, por negligência nossa, por abandono nosso, porque nós deixamos, por Deus avisado muitas vezes, quer seja através de mensagem, de um vaso que Deus levanta, palavra de Deus, sonhos, que às vezes o próprio Deus dá ao próprio indivíduo. Nenhum de nós estamos isentos, podemos bater no peito e falar: quem enfrentou isso, ele enfrentou porque é ele, mas eu não enfrento. Quem somos nós para dizer isso?
A palavra nessa tarde vem para nós, para o efeito de que cuidarmos agora, sermos prudentes no dia de hoje, não deixarmos de forma nenhuma que o adversário faça o que quer dentro da nossa casa, porque Deus é o primeiro que vai te ajudar. Aleluia. Se você sair desta vida de braços cruzados espirituais e atentar um pouco mais, irmãos, aquele testemunho que o pastor Doronel contou para nós, contou por 2 vezes aqui no nosso congresso em Alberta, me marcou. Nunca mais eu esqueci daquele ancião presbítero. Os irmãos devem lembrar, parece que 80 anos de idade, quando a filha dele se aprofundou no mundo e estava aquela situação terrível, os irmãos devem lembrar, a ponto dele ser envergonhado. Ele entrou para dentro do quarto e ele havia ensinado a filha, mas ele entrou lá dentro do quarto e falou: eu só saio daqui depois que Jesus me der uma resposta sobre a minha filha. Eu já não me lembro mais se foi com 4 dias ou 6 dias que ele disse. 7 dias. Mas 7 dias depois, sem comer, sem beber, gemendo só, lá na boate onde ela estava, ela ouviu o gemido do pai lá dentro do quarto, dizendo: ai! Incomodou a alma dela. Ela volta para casa: cadê o pai? Está jogado lá dentro do quarto orando por você. Ela entrou lá dentro, abraçou e disse: pai, eu voltei para voltar para Jesus e voltou para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas às vezes Satanás levanta e a gente faz como Roboão, vai os escudos de ouro. Sabe o que a gente faz? De bronze, porque brilha, parece, mas não é ouro. Não é ouro. Oregai, proviando de faia. Arma-te nessa tarde e ataque esse adversário pelo poder de Deus, que tem tentado tirar o ouro da sua casa, dizendo para você: coloque bronze. Ele leva ouro e quer deixar bronze. Nós queremos o ouro. Nós vamos deixar por menos em nome do Senhor Jesus. Joelhos em terra, boca no pó, e vamos ver o Espírito de Deus trabalhar em nosso meio, para a glória do nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Arma-te nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Renova suas forças nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Tenha nada com bronze, meu querido irmão, em nome de Jesus. O negócio é ouro. Salomão tinha deixado lá escudo de ouro, não era de bronze. O que eles fizeram? Fazer de bronze. Está acontecendo hoje, irmãos? Nós temos um tanto de bronze dentro da nossa casa, na igreja. Tem um hino aí que não passa de bronze, só bronze. Só parece que é louvor. Não é. Não é, tem nada de louvor, gritaiada, bagunça, brincadeira, motivação para o povo intervir, para ser atraído para a igreja. Os corre-corre dentro da igreja hoje, os mecanismos humanos para atrair o multidão, os dançarinos dentro da igreja. Isso é tudo bronze, bronze, e do ruim ainda. É verdade. Não é do bom, não, do ruim. Sabe por quê? Almas entram na igreja do jeito que entram, voltam. Não são trabalhados. Quase não se vê pessoas chorar mais no momento do louvor. É bronze que está oferecendo. Ofereça o ouro, alma cansada. Não desespere, espera. Ele vem te socorrer. Aleluia! Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus, e no seu poder.
frente, chorando, e muitos deles chegando à frente, e Jesus já batizando com o Espírito Santo. Estão levando os nossos escudos de ouro. E a igreja vai contentando por oba-oba, por brincadeira. Então não podemos cantar os hinos da atualidade, pode e deve, mas não esqueça da nossa origem, porque Assembleia de Deus nasceu com a alma cansada. Não esqueça da nossa origem. Quem tem vergonha da Assembleia de Deus, sai do meio dela. Nós somos assembleianos para a glória de Deus. Somos a Assembleia de Deus. Assim nascemos, para a glória de Deus assim somos, e para a glória de Deus assim queremos ser, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim tivemos. Deixou entrar na sua casa o rei, o servo de Deus. Os escudos de bronze, cuide agora. Guarda de ouro. Coloca o rei. Deus está renovando as nossas forças nesta tarde. Vejamos bem então a segunda questão aqui, em relação ao versículo 25, que é a terceira posição do obreiro. Após ele edificar ali um altar e invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz assim: e armou ali a sua tenda. Ali onde?